Vejamos bem como se dava, eu desenhei o esquema do comércio entre os portugueses e os africanos, ok? Aqui, os portugueses, eles levavam produtos, esse comércio ele se dava por meio do escambo, ou seja, não havia uso de moeda, eles utilizavam produtos. Os portugueses forneciam aos africanos armas, pólvora e vinho, que eram produtos que os africanos não produziam e que eram muito apreciados. E em compensação, dos africanos, os portugueses pegavam o quê? Ouro, principalmente ouro em pó, marfim e africanos escravizados. Né? Nas primeiras décadas, esses africanos escravizados eram levados principalmente para a Europa, né? E também eram levados para as ilhas já colonizadas as ilhas africanas, colonizadas por portugueses, para trabalharem no cultivo, na plantação de cana-de-açúcar. Né? Antes dos portugueses iniciarem o cultivo de cana-de-açúcar, antes de colonizar o Brasil e antes de iniciar o cultivo de açúcar no Brasil, os portugueses já faziam esse tipo de cultivo nas ilhas africanas, como Cabo Verde, Madeira, Açores, né? E esse trabalho era realizado pelos escravos. Então, se dava comércio entre os portugueses e os africanos, se dava nesse esquema aqui, né? Era o escambo, troco de mercadorias. Os portugueses forneciam armas, pólvora e vinho, e os africanos forneciam ouro, marfim e pessoas escravizadas. Então, continuando, embora esse comércio aqui fosse muito interessante para os portugueses e gerasse muito lucro, lembremos que o principal objetivo dos portugueses era contornar a África e chegar a Índia, para a Ásia, né, as Índias, para participar do rico comércio de especiarias. Então, dando prosseguimento a essa rota, em 1456, os portugueses chegam à ilha de Cabo Verde, na África, né, coloniza essa ilha e passa a construir engenhos, né, para a produção de açúcar, que era vendido na Europa por preços também altos, porque era um produto muito apreciado na Europa. Esse fato aqui foi muito importante. Em 1488 foi o ano em que Bartolomeu Dias, né, o navegador Bartolomeu Dias, com sua frota, conseguiu contornar o extremo sul da África. Essa região aqui que eu já falei para vocês. Né? Essa região era chamada de Cabo das Tormentas e passou a ser chamada Cabo da Boa Esperança. O extremo sul da África era muito temido pelos navegadores portugueses. Por quê? Porque os ventos eram muito fortes, né? Poderia provocar muitos naufrágios, e também os portugueses, como eles ainda acreditavam, muitos deles acreditavam que a terra era plana, eles achavam que aqui no final da África haveria um grande abismo em que as embarcações cairiam. Então, ao conseguir contornar o extremo sul da África, para eles foi uma vitória muito grande, porque eles viram que nem o mundo se acabava aqui e que era possível ultrapassar, né, passar do Oceano Atlântico ao Oceano Índico, e assim as esperanças de chegar à Índia aumentavam. Então, vejamos. Essa viagem de Bartolomeu Dias ao extremo, que conseguiu contornar o extremo sul da África, fez com que Dom João II renomeasse aquele ponto, que era chamado de Cabo das Tormentas e passou a ser chamado de Cabo da Boa Esperança, porque a partir daí eles tiveram as esperanças de chegar às Índias aumentaram. E assim a gente encerra a primeira fase. Agora vamos ver a segunda fase das navegações portuguesas, que é a Era das Grandes Navegações, que se estendeu até o século XVII. Esse período compreende as grandes navegações, todo o processo que aconteceu com a chegada dos portugueses, depois a entrada de outras nações europeias nas grandes navegações. Nas navegações portuguesas, dois fatos foram muito importantes nesse período. O primeiro foi em 1498, quando finalmente os portugueses conseguiram chegar à Índia, né? Que essa proeza foi realizada pelo navegador Vasco da Gama, né? Que inclusive dá nome ao time. Ele conseguiu chegar às Índias. Né? Destaca-se o quê? Que as navegações de Vasco da Gama tiveram muitas perdas humanas. Acredita-se que metade da tripulação morreu por causa de naufrágios, doenças, fome. Mas também essa navegação foi muito
muito bem recepcionada pelos portugueses. Por quê? Porque Vasco da Gama conseguiu retornar da Índia com os navios cheios de especiarias. Acredita-se que ele obteve um lucro de 600% com o comércio de especiarias. E outro fato importante que principalmente para a nossa história, aconteceu foi o fato da chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, né? Acredita-se que já houve a história de que foi acidental, mas acredita-se que Portugal já tinha noção que existia terras a oeste, e foi aí que Portugal chegou, né, ao Brasil e mais tarde daria início à colonização deste território.